Pessoal, e hoje, mais uma vez, eu tenho aqui a convidada de hoje, na verdade, para o nosso programa de artistas aqui do Canadá. Ela que é fotógrafa, advogada, escritora, mãe. Ela lançou um livro no Brasil e ela mora aqui em Toronto. Eliana Rigol, vem para cá. Olá, Eliana, prazer ter você aqui. Olha, confesso que quando eu descobri que tinha uma brasileira que tinha lançado um livro aqui em Toronto, eu falei, não, eu quero ir correndo entrevistar ela. Me explica como que é, desde quando que você está aqui no Canadá? Eu cheguei no Canadá em 2010, eu migrei com meu marido, a gente veio de São Paulo, eu era advogada em São Paulo e trabalhava na TV, lá em São Paulo, e aí a gente migrou em 2010, ele veio com um contrato de trabalho e a gente viveu aqui por 4 anos, depois a gente tirou o ano sabático, depois eu vou te contar tantas outras histórias. Que bacana! E eu sei também que você é fotógrafa, certo? Uhum. E qual é a sua relação o que a fotografia faz assim um sentido na sua vida? Prícia, assim, quando eu vim para cá em 2010, como eu trabalhava só como advogada, foi um momento que eu tive, porque eu não queria trabalhar como advogada aqui em Toronto, que eu tive que recomeçar. Eu simplesmente me joguei num novo campo, eu tive tempo para olhar para a natureza, para, enfim, escrever nos parques, e a fotografia começou a entrar na minha vida devagarinho, aí eu fiz alguns cursos e comecei a trabalhar profissionalmente como fazendo books, sessões de fotos e fazendo fotos, como a gente viaja muito, eu faço muitas fotos de landscape, né, de paisagens e vendi muitos quadros, fiz algumas exposições aqui em Toronto, inclusive no City Hall. E... Olha que bacana, super importante essa menina. Sim. E me diz quando foi, na verdade, que você sentiu assim essa vontade, como que foi todo o processo do livro, que a gente já vai falar para vocês também, como que foi essa criação que bateu assim, ó, quero escrever um livro? Foi antes do quero escrever um livro, foi quero escrever, né? Porque para mim escrever é uma coisa que é como respirar, assim, eu não faço porque eu preciso, eu não faço, aliás, porque não é uma coisa externa, é alguma coisa que vem de dentro, e eu faço isso desde que eu comecei a escrever. Na verdade, eu aprendi a escrever e eu leio muito, e escrever para mim é um processo de leitura e escrita, assim, é muito crucial para mim. Tanto eu vi que isso era crucial quando eu tive a minha filha aqui em Toronto, né? E aí eu cuidei dela sozinha, porque aqui a gente fica muito sozinha, né? Quando a gente tem nenê. E eu precisava, o meu marido chegava em casa, e eu mesmo com uma recém-nascida em casa, eu entregava a nenê para ele, e eu ia para o banheiro às vezes escrever, porque escrever para mim é uma carga emocional que eu preciso colocar, enfim. Várias crônicas que estão no livro foram escritas, inclusive, no primeiro ano de vida da Luna, que as pessoas sempre, né, usam dizer assim, tu escreve porque tu tem tempo, né? Eu digo, não é porque eu tenho tempo, porque quando tu tem o nenê, tu sabe que tempo é o que tu não tem, né? E, na verdade, assim, como você escreveu também o livro em várias viagens, né, como você já disse, o que você acha que o seu livro pode estar inspirando as pessoas que estão aqui no Canadá e até mesmo as pessoas que vão vir aqui para o Canadá? Prícia, o livro é um livro de crônicas e ele traz vários assuntos, né, diversos assuntos, e de fato eu escrevi ele em várias crônicas em diversas cidades pelo mundo, nesse ano sabático também que a gente tirou quando a minha bebê tinha 19 meses. E tem várias crônicas no livro que falam, porque como a minha vida é aqui em Toronto, e eu moro aqui, né, há quase 7 anos, eu trato vários assuntos que são temas que eu observo bastante. O inverno, tem uma crônica que se chama Um Senhor Chamado Inverno, que eu personifico o inverno, então eu falo como que eu me sinto com relação ao inverno. Fala um trechinho dessa crônica pra gente. Vamos procurar, vamos achar. Que agora eu fiquei curiosa também. Eu já ganhei meu livro, tá? Eu vou ler todo ele, prometo. E depois vou estar contando para vocês também. O inverno é quase uma entidade no Canadá. Se o inverno fosse uma pessoa, ele seria um velhinho de cabeça bem branca e olhar sereno. Ele seria metódico e obstinado. Por ser muito vivido, ele seria um pouco teimoso, cheio de teorias sobre a existência. Mas não seria daquelas pessoas que só acumularam anos. Ele teria visto de tudo nessa longa jornada. Saberia do mundo, dos animais e das pessoas. Gostaria de plantas também. Basicamente, ele acordaria e dormiria todo dia no mesmo horário. Cedo, por suposto, nos 2 casos. Porque a gente sabe que aqui no inverno, né, a gente dorme cedo. O inverno tem toda uma dinâmica mesmo. E se ele fosse uma pessoa, eu não consigo imaginar nada diferente de um velhinho. Porque ele traz muita sabedoria, eu acho. Ele faz a gente
refletir, ele faz a gente parar, ele faz a gente... Essa hibernação, ela não é só física, né? Ela é uma coisa que, se tu aproveitar o inverno, tu pode simplesmente passar o inverno inteiro lutando contra o inverno, ou tu pode aproveitar o flow do inverno e entrar para dentro de ti e sair na primavera como a própria natureza, né? Enfim, brotando de ideias e coisas. Eu acho que ele ajuda a gente a se acalmar na existência, assim, da dimensão. Agora, uma curiosidade que eu imagino que muita gente também que está nos assistindo vai ter curiosidade. Por que o livro se chama Moscas no Labirinto? Eu estou super curiosa, eu quero saber o porquê desse nome tão criativo. Moscas, né? Moscas não é uma coisa muito bonita. Mas Moscas no Labirinto porque... o livro fala bastante sobre a percepção que a gente tem, que a gente possa ter da vida com relação às escolhas, às tomadas de decisões. E eu sinto que nós, a humanidade hoje, por toda a tecnologia que a gente está avançada, tudo que a gente já assimilou do mundo, a gente está muito ainda com a cabeça atrás quando a gente se coloca no lugar de uma mosca dentro de um labirinto. Porque o que acontece? O labirinto normalmente é um lugar aberto em cima, né? E uma mosca é um bichinho meio estúpido, né? Se tu vai achar uma mosca, ela fica ali andando, ela tem asas para voar, mas ela não voa. Por isso que não é borboletas no labirinto ou passarinhos no labirinto. Porque seriam uns bichinhos, além de mais bonitos, um pouco mais sábios, que eles, né, sairiam do labirinto. Eles não ficariam ali tentando achar saída ou só refletindo e, né, locubrando sobre a vida. Eles achariam um meio de se libertar. E nós vivemos hoje, acredito, nas grandes cidades, como um pouco cegos, né? Com tanta tecnologia, tanta distração, tanto entretenimento, pouco lazer. A gente vive perdido, como umas mosquinhas dentro do labirinto, que não sabe que tem asas que poderiam voar. Na verdade, eu estou bem curiosa, mais ainda após essa explicação de ler o seu livro, porque então também as pessoas vão conseguir achar também dentro dessas crônicas um pouco delas mesmas, dessa busca incessante que o ser humano tem por aprender, por querer as coisas também. Com certeza, Priscila. O livro traz bastante reflexão sobre a vida. Eu acho que o mote, o que liga ele, como eles são crônicas não cronológicas, né, na minha vida, então tem crônicas de passagens de quando eu morava em São Paulo, uma crônica chama Mentes Engarrafadas, uma crônica que eu escrevi quando eu fui visitar minha casa mãe, né, a casa que me pariu, que é uma ideia, então traz bastante coisas da infância. É um livro que busca por autenticidade num momento de tanto artificialismo em redes sociais, onde a gente acaba não conhecendo as pessoas e as histórias por trás delas, né? E eu acho que o livro tem essa questão e tem a questão do movimento, porque eu fiz muitos movimentos na vida e essa migração contínua, ela traz muitos recomeços. E o recomeço ele é muito importante, porque tu tem uma das crônicas, inclusive, que fala que é migrar a manso ego, que é quando eu vim para o Canadá, com 29 anos, fiz 30 aqui, e eu tinha uma ideia muito fechada, que era uma ideia, eu era advogada, eu me formei com 24 anos e, nossa, como que assim eu vou mudar? E, né, eu me joguei nisso, mas ao mesmo tempo, daqui a pouco, eu fiquei alguns anos lutando contra a questão da identidade, até entender que a profissão não me definia e que eu poderia, sim, mudar e que se eu começasse alguma coisa aos 30, aos 40, eu teria 10 anos de experiência nessa coisa. Então, a migração, ela traz um aspecto, como o inverno, de lição, né, de que a gente pode sim recomeçar e a gente tem que ser humilde para recomeçar, porque a gente toma muito na cabeça quando a gente migra, né, porque a gente é adulto, a gente vem para cá, daqui a pouco tu não sabe te comunicar como uma criança, aliás, tu te comunica às vezes, o meu inglês era absolutamente péssimo quando eu vim e eu me comunicava no nível de uma criança, né, então isso gera muita humildade, o teu ego fica meio, como assim, eu fazia isso, eu fazia aquilo, desastre, tipo Chapolin Colorado e no final das contas tu tem que superar. E eu fiquei sabendo também, olha só, pessoal, que bacana para uma brasileira que está no Canadá, que além de você lançar o seu livro no Brasil, você foi indicada a um prêmio aí super bambambam no Rio Grande do Sul. Conta pra gente. É o Prêmio Ages, que é da Associação Gaúcha de Escritores. Ele é o segundo maior prêmio do sul do Brasil, prêmio literário. E o meu livro foi indicado para o livro do ano. Eram 4 finalistas. E eu fiquei, assim, completamente... eu não acreditava. Quando a editora me ligou, eu estava na rua, no táxi, ela tentando falar comigo de todos os jeitos, porque a editora me inscreveu no prêmio. Só que como eu concorro na categoria de crônicas, e a categoria de crônicas ela é super... como que eu vou te explicar para o público, né? A Marta Medeiros, que é uma escritora famosa no Brasil inteiro, super vendida e maravilhosa, e eu sempre li a Marta Medeiros, né, durante a vida, e vários autores, assim, quando eu vi que a lista de pessoas que estavam concorrendo na mesma categoria que eu falei, não, a editora está
né, não vai rolar. Então eu não estava nem pensando, eu não vi ali o cronograma e tal, eu não estava acompanhando. Quando ela me ligou num dia, Eliana, tu saiu indicada para o livro. Nossa, eu comecei a chorar no táxi. Eu falei, não acredito que ela me ligou no WhatsApp, assim, no meio da noite, na meia-noite. E eu fiquei super emocionada, porque no fim a Marta Medeiros estava concorrendo e a Marta Medeiros não foi para a final, o meu livro foi. E eu fiquei assim, uau! Daí foi para o Fabrício Carpenejar, que também no Brasil agora ele é um escritor gaúcho, ele está bastante na mídia agora nacional. O Cláudio Moreno, que é ele foi meu professor ele é um super bambambã de língua portuguesa, escreveu inúmeros livros e ele foi meu professor de cursinho. E ele, assim, ele é um ícone no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, na verdade, como um professor Pasquale, sabe? Tipo, e ele já é um senhor de idade agora, e ele é super genial. E eu fiquei, meu Deus, eu tô concorrendo com o Moreno, que foi o meu professor. E eu não acreditava, assim. E foi uma indicação realmente que bastante emocionante. Fiquei super feliz. Que bacana. Adorei ter você aqui no nosso programa hoje, no nosso quadro de artistas. Pessoal, vocês que estão nos assistindo, vamos apoiar também a Eliana, né, que é uma brasileira. Vamos querer saber mais sobre o livro, vamos ler o livro, vamos divulgar o trabalho dela, porque eu acho que você merece. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, de ter essa oportunidade de te entrevistar também. Ah, claro, vamos deixa todos os contatos por aí. Gente, eu acho que o contato mais direto, eu relutei a minha vida inteira para fazer um Facebook, eu fiz para o livro, então tem lá uma página que é Moscas no Labirinto no Facebook, e no Instagram eu adoro, porque eu gosto muito de fotografia, foi a mídia social que mais eu me identifiquei, porque era fotografia, eu sigo as pessoas por conta da fotografia, e lá tem muitas coisas sobre o livro, tu pode me mandar um direct e a gente começa a conversar, porque eu acho muito bacana hoje, a parte muito legal das mídias sociais é essa aproximação, né, do leitor, do artista com o público, e é uma coisa direta. Eu fiz muitos amigos que eu precisei escrever um livro para fazer esses amigos. Então, Eliana Rigol é o meu Instagram, e espero vocês entrarem em contato. É isso aí, pessoal. E ficamos aqui mais uma vez pela RBTI TV, a TV do brasileiro no mundo.